Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Hoje nós vamos falar sobre as inteligências múltiplas e a inteligência sinestésica. E se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões. Então, o que é a inteligência, né? A inteligência, ela refere-se aí à capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que sejam valorizados em um ou mais ambientes culturais ou comunitários, tá? Outro conceito aí, né, a faculdade de conhecer, compreender, discernir e adaptar-se, tá? Então, eu pergunto, né, a inteligência, ela pode aumentar ou ela pode envelhecer, né? Então, ela é formada aí, né, por fatores genéticos e também pela interação entre os indivíduos, né? E aí, eu vou aumentar as inteligências específicas, principalmente nos anos iniciais da infância. Atualmente, ganha força aí o conceito de inteligências múltiplas, que é o que a gente vai aprender hoje no decorrer dessa aula. Então, as inteligências múltiplas no cérebro, né? Tem áreas no cérebro humano que ele correspondem a espaços de cognição, ou seja, cada setor do cérebro ele abriga aí uma forma específica de competência, expressando uma forma diferente de inteligência, né? Então a gente vai ver aí as inteligências múltiplas, sendo elas sinestésico, corporal, lógico, matemático, linguística, intrapessoal, interpessoal, naturalista, espacial e musical. Então, no decorrer aqui da aula, nós vamos ver essas inteligências. Então, em relação às inteligências já citadas anteriormente, né? A primeira aqui que eu vou falar é a inteligência linguística, que ela se expressa aí na forma marcante no orador, compositor ou poeta, que lidam criativamente e constroem imagens com palavras e com a linguagem de maneira geral. Posteriormente, nós iremos ver, né, a lógico-matemática, que seria aí a competência de desenvolver raciocínios dedutivos e lidar com números e outros símbolos matemáticos. A inteligência espacial, ela seria relacionada, né, com a percepção de forma conjunta do espaço e administra na utilização aí e construção de mapas, plantas e outros. Por sua vez, a inteligência musical seria a percepção formal do mundo sonoro e o papel desempenhado pela música aí como forma de compreender o mundo. A percepção sinestésica corporal, ela se manifesta na linguagem gestual e mímica e se apresenta muito nítida no artista e atleta. Por sua vez, a inteligência naturalista, ela compreende o ambiente e paisagem natural, uma afinidade inata aí dos seres humanos por outras formas de vida. Em relação à inteligência interpessoal e intrapessoal, a interpessoal seria o bom relacionamento com os outros e a sensibilidade para a identificação de suas intenções, motivações e autoestima. E a intrapessoal, ela pode ser sentida por todos que vivem bem consigo mesmo. Está relacionado com a administração de sentimentos, emoções e projetos. Então, nós temos janelas de oportunidade para o aperfeiçoamento aí das inteligências, né? Então, a inteligência espacial, né? Localizada aí no lado direito, a abertura aí dessa janela se dá dos 5 aos 10 anos e no cérebro, né, ele faz a regulação do sentido de lateralidade e direcionalidade, aperfeiçoamento da coordenação motora e a percepção do corpo no espaço. Que ginásticas, né, desenvolver, né? Exercícios físicos e jogos operatórios que exploram aí a noção de direita, esquerda, em cima, embaixo, natação, judô e alfabetização cartográfica.
Em relação à inteligência linguística ou verbal, que localiza no lado esquerdo, ela vai, né, essa janela vai do nascimento aos 10 anos, e no cérebro ele faz a conexão aí dos circuitos que transformam os sons em palavras. As crianças, então, elas precisam ouvir muitas palavras novas, participar de conversas estimulantes, construir com palavras imagens sobre composição com objetos, aprender, quando possível, uma língua estrangeira também, para auxiliar aí no desenvolvimento dessa inteligência. Em relação à inteligência sonora ou musical, que localiza no lado direito, a janela de abertura aí, ela vai dos 3 aos 10 anos. E as áreas do cérebro ligadas aos movimentos dos dedos da mão esquerda são muito sensíveis e facilitam aí a execução de instrumentos de corda, tá? Para desenvolver essa inteligência, né? Deve-se cantar com a criança e brincar de aprender a ouvir. A musicalidade dos sons naturais e das palavras são estímulos aí importantes para a criança. Como também, né? Deixar um CD no aparelho de som com música suave quando a criança estiver comendo, brincando ou mesmo dormindo. Em relação à inteligência sinestésica corporal, que se localiza no lado esquerdo, a janela de abertura é do nascimento até os 5 ou 6 anos e no cérebro, né, ele faz associação entre o olhar um objeto e agarrá-lo, assim como a passagem de objetos de uma mão para outra. Para desenvolver essa ginástica, né, deve desenvolver brincadeiras que estimulem o tato, o paladar e o olfato e simular situações de mímica e brincar com a interpretação dos movimentos, promover também jogos e atividades motoras diversas. Há inteligências pessoais, tanto intra e interpessoal, localizado aí no lobo frontal, ele vai, né, a janela aí de abertura do nascimento até a puberdade. E no cérebro, né, os circuitos do sistema límbico, ele começam a se conectar e se mostra muito sensível a estímulos provocados por outras pessoas. Para desenvolver, né, abraçar a criança carinhosamente, brincar bastante, compartilhar sua admiração pelas descobertas, mimos e estímulos na dosagem, na hora correta, são também importantes. Em relação à inteligência lógico-matemática, que localiza-se aí nos lobos parietais esquerdo, a janela de abertura vai de 1 a 10 anos e no cérebro, né, o conhecimento matemático, ele deriva, né, das ações da criança sobre os objetos do mundo e evolui para suas expectativas sobre como esses objetos se comportam em outras circunstâncias. Para desenvolver, né, acompanhar com atenção a evolução das funções simbólicas para as funções motoras, exercício com atividades sonoras que aprimorem o raciocínio lógico matemático e estimular desenhos e facilitar a descoberta das escalas presente em todas as fotos e desenhos mostrados. Por fim, aqui, né, a inteligência pictórica, que localiza aí no lado direito, ela vai, né, a janela de abertura do nascimento até os 2 anos, e no cérebro, né, essa expressão pictórica, ela está associada à função visual e nesse curto período de 2 anos, ligam-se todos os circuitos entre a retina e a área do cérebro responsável pela visão. Em relação à estimulação, estimular a identificação de cores, usar figuras associando as palavras descobertas, brincar de interpretação de imagens, fornecer figuras de revistas e estimular aí o uso das abstrações nas interpretações. Em relação à inteligência naturalista, que localiza-se do lado direito, a janela de abertura vai dos 4 meses aos 14 anos e no cérebro, né, ocorre a conexão de circuitos cerebrais que transforma sons em sensações. Para desenvolver, né, estimular a percepção da temperatura e do movimento do ar e da água. Além disso, né, brincar de descobrir a chuva, o mar, o vento, são algumas formas aí de desenvolver essa inteligência.
Aí eu pergunto, como se manifesta aí cada uma das inteligências? Então, a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado cada uma delas. A primeira aqui é a inteligência lógico-matemática, que manifesta-se aí na facilidade para o cálculo, na capacidade de perceber a geometria dos espaços, no prazer aí de resolver problemas lógicos. Exemplo, quebra-cabeça pode ser utilizado, e tem que saber passar os estímulos que motivem o aprimoramento aí dessas inteligências. As escolas que passam, por exemplo, a matemática como um perverso desafio, elas não conseguem estimular de forma adequada esse tipo de inteligência. Então, antes dos 5 anos, o indivíduo, ele reconhece a similaridade entre objetos, ordenando-os em classes e conjuntos. Com 5 anos, ele deixa aí de contar mecanicamente uma série de números e aplica esse valor mapeando para o conjunto de objetos. De 6 a 7 anos, a criança ela pode comparar o total de 2 conjuntos de objetos e determinar qual tem maior número. E dos 7 anos em diante, as habilidades operatórias elas começam a ganhar contornos, definidos. Então, a criança ela começa a ter mais habilidade aí nessas operações. Em relação aos jogos para estimulação lógico-matemático, podem ser utilizados o jogo dos cubos, em que a criança ela tem que organizar os cubos de maneira de tamanho, o jogo dos anéis, que vai ser utilizado de um pino encaixado ao chão e colocar os anéis de diferentes tamanhos a fim de realizar uma pirâmide de anéis. Tem também o jogo das latas, em que as crianças elas deverão empilhar latas de cores diferentes, identificando torres altas e baixas. Jogo da bagunça aí no trânsito. Nesse jogo, o aluno vai receber uma série de carrinhos de brinquedo e ele deve formar um conjunto de carros com cores iguais ou diferentes. Também tem os jogos errado e certo, que devem ser formados 2 grupos. O professor, então, ele vai retirar um número da sacola e dar as pistas. Exemplo, maior que 10, menor que 20, e os alunos eles têm que tentar adivinhar esse número. E por fim, aí o quebra-cabeça ordinal, o professor ele montará um quebra-cabeça com peças contendo o numeral. Exemplo, 1. O numeral por extenso também, a escrita do 1. E o numeral ordinal, primeiro, E o objetivo aí será identificar um exemplo, os numerais ordinais nesse quebra-cabeça. Em relação agora à inteligência espacial, ela se manifesta aí na capacidade de perceber formas e objetos, perceber e administrar a ideia de espaço e elaborar e utilizar mapas, plantas e outras formas de representação. Trabalhar aí com histórias fictícias, mas nem sempre terminá-las, pode estimular aí a criança, Perguntar aí também sobre o cotidiano, sem realizar críticas e estímulos a desenhos, mesmo que não correspondem ao seu real, Então, estimular essa criança. Então, aos 2 anos, elas são capazes de dar expressões aos sentimentos e inventa signos para as cores. Com 3 anos, elas percebem roteiros, discuta aí perto e longe. Aos 4 anos, ensinar a criança a desenhar objetos vistos por diferentes ângulos. Quais os jogos aí que podem estimular aí essa inteligência, nós temos o jogo da sucessão, que deve organizar imagens de acordo com a história que a criança quer contar e adaptar, contar a história na prática posteriormente. O jogo da memória, organizar, por exemplo, os pares de figuras e realizar a mímica a partir aí dessa figura, E palito cartão,
utilizando uma cartolina contendo desenhos geométricos, a criança ela deve colar palitos por cima dessas figuras. E por fim aí o pique figura, que as crianças elas vão ganhar uma imagem geométrica para colar na camisa. Pode ser um quadrado, um círculo, um triângulo, e movimentarão livremente aí pela quadra, né? Quando o professor ele der o comando, quem está fora do pique deverá procurar o desenho no chão correspondente à sua figura para se livrar, tá? Em relação à inteligência linguística, né? Ela se manifesta em ambientes motivados pelo desafio das palavras e por múltiplas conversações. Então, as crianças que crescem em creches e casas silenciosas, elas provavelmente têm limitações aí na sua expressão verbal. Então, é um ponto aí que deve ser analisado. Então, no início aí do segundo ano de vida, a criança ela aprende algumas palavras e começa a montar frases. Com 3 anos, né? A palavra ela já se transforma em um veículo para ele, né? Divulgar aí seus pensamentos. Com 4, 5 anos, ela é capaz de se expressar aí com maior fluência. Os jogos para estimulação linguística, tem alguns exemplos aqui, por exemplo, Caminho dos Bichos, em que vai haver pedaços de cartolina com o nome de animais e do lado contrário da quadra estará a casa dos animais. As crianças devem identificar as casas e levar a figura até ela. Chegando lá, deve falar o nome aí do animal que ele pegou. Outra atividade é fazendo rima, em que as crianças elas têm que recortar palavras de revista e apresentá-la ao grupo oposto. Esse último ele tem que apresentar uma palavra que rime aí com a palavra que ela recortou. E a última atividade agora é a sua vez, em que deve ser formado 2 grupos e o professor ele escolhe o aluno e esse deve realizar uma pergunta para um aluno do outro grupo. Também é uma possibilidade aí de atividade. Em relação à inteligência musical, ela se manifesta pela facilidade em identificar sons diferentes, perceber aí, as nuances de sua intensidade, captar também sua direcionalidade. As notas musicais, elas representam para a inteligência musical o mesmo que as palavras para a inteligência linguística, ou os números para o lógico matemático. Então, as notas musicais, elas são de fácil aí aprendizado. Na metade aí do segundo ano de vida, as crianças elas emitem sons pontilhados, inventando músicas. Com 3 a 4 anos, né? As melodias aí da cultura dominante, elas superam as produções espontâneas aí dessa criança. Para estimulação musical, algumas atividades como, né, o apito ao culto, e que os alunos, né, enfileirados na horizontal, eles receberão um apito cada e estarão com os olhos vendados. O professor vai tocar na cabeça de dos alunos e esse deve então apitar. Os demais alunos deverão localizar a direção aí desse apito. A caçada, que um aluno ele terá os olhos vendados e os demais se posicionarão pela quadra. Um dos alunos ele deve chamar pelo colega vendado e esse último ele tem que descobrir a localização, né, de quem o chamou. Brincando aí com a sineta é outra possibilidade de atividade. Em que deve mostrar aos alunos o compasso existente no tic-tac do despertador, nas batidas de uma construção ou no deslocamento de um trem, e procurar mostrar esse compasso com uma sineta e deixar os alunos realizarem o mesmo, fazer o mesmo, eles próprios realizarem o compasso. Sobre a inteligência naturalista, né? Ela se manifesta pela atração pelo mundo natural, extrema sensibilidade para identificar e entender a paisagem nativa,
E sobre os jogos para estimulação dessa inteligência, nós temos, por exemplo, trocando fitas, cada grupo de alunos ele deve trazer para a aula um som gravado na natureza e identificá-lo em sala de aula. Tem também presa, predador, em que é realizado um pique, e quem estiver no pique será o predador e deverá pegar os demais, que é as presas, fazendo o som do predador. E também descobrindo segredos. Que ao ar livre, duplas de alunos deverão observar uma espécie nunca observada antes por eles. Então, procurar aí uma espécie que eles não tinham observado antes. Em relação à inteligência intrapessoal e interpessoal. Intrapessoal, então, está relacionado com o conhecimento de si mesmo e autoestima elevada. E o interpessoal seria a capacidade aí de perceber distinções nos outros, particularmente com os trates em seus estados de ânimo, sua intenção e seu temperamento, tá? Então, perceber como que está, né, essa outra pessoa. Os jogos para estimulação seriam, né? Carinhas, então colocar desenho expressando sentimentos lado a lado. Quando o professor ele der o comando, exemplo, feliz, o aluno ele deve correr para a carinha correspondente. A linguagem do olhar, em que em duplas o aluno deverão descobrir através do olhar dos colegas qual o sentimento do mesmo. E telefone sem fio, né? Que formando um círculo, os alunos deverão contar a história um para o outro. O último conta a história para verificar se houve alteração aí na informação. Em relação à inteligência sinestésica, seria a capacidade de usar o próprio corpo de maneira altamente diferenciada e hábil para propósitos expressivos, que, em última análise, representa aí uma solução de algum problema. Então, agora, nós vamos ver os jogos para estimulação sinestésica. Nós temos, né, o perneta, que é construir tamancos aí com pedaços de madeira e cordas que funcionem como alças e andar livremente. Sequência de movimentos, em que o professor ele pede para o aluno ele realizar uma sequência de movimentos com a bola e posteriormente o aluno ele constrói outra sequência e por fim, né, aí o passa-bola, em que serão confeccionadas 2 taças com garrafa PET e em duplas os alunos eles deverão lançar a bola através da taça e recepcioná-la. É importante lembrar, né, que os estímulos, quando eles são excessivos, eles atuam como desestímulos. Então, e também, né, os estímulos, eles são alimento aí das inteligências. Sem esses estímulos, a criança ela cresce com limitações e seu desenvolvimento cerebral ele fica extremamente comprometido, tá? Além disso, é importante, né, ter cuidado, porque, né, conforme eu mencionei, a estimulação excessiva ela faz mal, assim como a alimentação também excessiva. A casa ou a escola ela não pode virar aí um laboratório onde se aplica estímulo a todo momento. E um ponto importantíssimo é que é jamais comparar o progresso de uma criança com a de outra. Você não deve confundir a velocidade de aprendizagem com inteligência. Então, aqui foi a referência utilizada para essa aula. E eu gostaria de agradecer a participação de vocês nessa videoaula e nos vemos na próxima. Muito obrigada!